Olha, eu tenho a honra de receber, direto de Londres, o nosso correspondente. Ele é mais do que um correspondente, né? Ele é o nosso correspondente. Ele é também um analista de internacional aqui na CNN Brasil. O Américo Martins vai ter uma coluna diária aqui no Hora H, fazendo análise do que está acontecendo lá fora. E por causa da estreia do Hora H, ele resolveu não dar bola para o fuso horário e entrar ao vivo com a gente. Américo, é uma honra, meu caro. Que prazer recebê-lo aqui. O Américo, gente, a ideia dessa primeira coluna dele é explicar para a gente como é que a gente interpreta todo esse aparato e essa operação dos Estados Unidos na Venezuela, olhando para aquele documento que foi divulgado na semana passada, traçando aí o que será a doutrina de Donald Trump para a segurança nacional. Américo, como é que a gente encaixa uma coisa na outra? Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, Thaís, muito boa noite. A honra e o prazer é todo meu. Uma honra estar aqui com você no Hora H. Tenho certeza que esse programa vai ser um grande sucesso. O que está acontecendo na prática, Thaís? Isso que os Estados Unidos estão fazendo na Venezuela, essa pressão sobre o regime do Nicolás Maduro, já é o primeiro teste prático da nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos. Esse é um documento que foi divulgado na semana passada, sem muito alarde pela Casa Branca, mas que determina o que o governo dos Estados Unidos, nessa gestão do Donald Trump, considera que são as prioridades de segurança nacional do país. E a América Latina saltou para o topo dessas prioridades. É uma região que foi ignorada aí por décadas, por várias administrações americanas, mas agora o Donald Trump quer prioridade total na América Latina. E o que ele significa e o que ele pede nesse processo de prioridade? Ele está dizendo que ele vai interferir política, economicamente e até militarmente na América Latina, em casos que os governos da região acabem adotando políticas que não interessem aos Estados Unidos. É isso que ele está fazendo na Venezuela. E ele diz, inclusive, que vai deslocar mais tropas militares para a região. Essa é uma região que precisa ficar na órbita de influência de Washington, e ele vai, inclusive, deslocar aí os diplomatas dos Estados Unidos para representar os interesses comerciais dos Estados Unidos, tentando, inclusive, muitos contratos com governos de compras governamentais. Essa questão que vocês falavam agora há pouco dos militares americanos na região, eles estão aí para ficar. Eles vão continuar, muito provavelmente, ali na região, porque esse passa a ser agora a grande prioridade dos Estados Unidos, com a intenção de manter a China afastada e também no papel de combater o narcotráfico e a imigração. Ele vai utilizar isso e esse é o primeiro grande teste. Já está acontecendo na Venezuela e vai continuar por todo o período do Donald Trump na presidência, essa pressão sobre os países da região. Eles gastavam 8 milhões de dólares por dia com o porta-aviões lá no meio do mundo e agora vão continuar gastando, só que aqui na costa da América Latina. E como é que o Brasil está assistindo a isso tudo, Américo? Você conversa muito com a diplomacia brasileira. Pois é, eu conversei com algumas pessoas sobre isso, sobre as duas questões, a questão da Venezuela e a questão da estratégia nacional dos Estados Unidos. Com relação à estratégia, existe uma avaliação de parte do governo, de pessoas que compõem o governo, que os Estados Unidos podem se transformar agora num fator de instabilidade para a América Latina. Porque quando não estava dando muita atenção para a América Latina, os países tinham uma autonomia muito maior para decidir o que eles queriam. Agora que os Estados Unidos têm interesses em commodities, política, em fazer gestos para os governos que são aliados, essa estratégia fala isso literalmente, nós vamos ajudar os nossos aliados e vamos combater aqueles governos que não são tão próximos. Ao fazer isso, o governo americano acaba restringindo a autonomia desses países e pode virar um fator de instabilidade política. Além disso, uma das pessoas com quem eu conversei, que é um grande observador aí dessa questão geopolítica, me disse o seguinte: note que essa política fala apenas em repressão e uso da força, seja ela força política, econômica ou militar. Não fala nada em tentar resolver os problemas da região,
para aliviar os problemas que batem nos Estados Unidos, como imigração e tráfico de drogas. Então não existe nenhuma menção, por exemplo, a políticas de desenvolvimento para a América Latina. É uma política de cima para baixo, de uso da força para conter os interesses americanos, para fazer valer os interesses americanos. Com relação à Venezuela, o Brasil tem uma preocupação muito grande, prioritária, de não acontecer nenhum incidente militar, nenhum ataque militar de fato. Por isso, o presidente Lula já se ofereceu como mediador nessa questão, mas só pode mediar se os dois governos quiserem, tanto o Trump como o governo do Maduro. Isso não está acontecendo, nenhum dos dois quer o envolvimento do Brasil neste momento, e o Brasil vai continuar trabalhando para evitar qualquer tipo de incidente militar, por várias razões. As duas principais, Thaís, em primeiro lugar, um influxo muito grande que pode ter de refugiados da Venezuela no Brasil, e o medo de ter um vácuo político na Venezuela, o que pode levar a uma grande violência lá no país. Isso não interessa ao Brasil e, claro, não interessa o precedente de uma ação militar dos Estados Unidos para desestabilizar um país que poderia ser utilizado, inclusive, em outros lugares da região.